Ex-presidente Jair Bolsonaro participou agora pela manhã do programa da Rádio Auriverde. E nesse programa, com Alexandre Pitoli, ele falou a respeito da Prefeitura de São Paulo, da disputa, dos vários acontecimentos. Mas um me chamou muito a atenção, quando ele falou da facada e citou o hacker. Lembra do hacker? Veio à tona de novo aí nas palavras do Bolsonaro hoje pela manhã. Vamos falar sobre isso, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, mande para todo mundo, para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas, falar de política com eles, sempre tendo como base a nossa fé e os nossos princípios. O presidente Jair Bolsonaro está em Santa Catarina, mais precisamente em São José. Hoje pela manhã, por uma chamada de vídeo, ele deu uma entrevista para a Rádio Auriverde. Nessa entrevista ele falou a respeito da disputa em São Paulo, do apoio dele ao Nunes, da questão do vice, falou em relação ao Marçal, criticou bastante posturas do Marçal até aqui em relação ao Nunes, aos demais candidatos e até em relação a ele, Jair Bolsonaro, mas um detalhe me chamou muito a atenção. Na primeira pergunta da entrevista, o Alexandre Pitoli falou a respeito da comparação que o Marçal teria feito entre a facada que o Jair Bolsonaro sofreu, o tiro que pegou na orelha do Trump, aquele atentado, e também a cadeirada que o Datena deu no Marçal. A resposta, eu esperava que ele dissesse, não tem comparação, e terminou por aí. Mas não, ele fez questão de falar do hacker. No meio do assunto, ele diz, não, eu quase perdi minha vida e tal, e depois, no seu programa, porque foi na Rádio Auriverde, no programa do Alexandre Pitoli, que subiu à tona, apareceu o hacker Patrick, que está na Sérvia, quer dizer que está fora do Brasil, até por temer pela sua vida, que disse que um figurão aí da política de São Paulo, que ele não deu o nome, mas nós damos aqui, é o Gilberto Kassab, teria contratado esse hacker para monitorar. O Bolsonaro usa a palavra besbilhotar a vida dele e também a vida do Adélio, além dos filhos do Bolsonaro. Não achou nada de errado, segundo o Bolsonaro, mas estava desbilhotando. E aí vem para uma ponderação, né? Inclusive, o Bolsonaro estava, como eu falei, em São José, que é a cidade onde o filho dele, o Carlos Bolsonaro, poderia ter sofrido um atentado. Haja vista que ele estava num clube de tiro e o Adélio foi para lá para tentar contra a vida do Carlos Bolsonaro. Porém, acabou se desencontrando, não deu certo e depois ele vai até Juiz de Fora e dá a facada em Bolsonaro. Mas, segundo o hacker, para refrescar a tua memória, no mês de maio, a facada foi em setembro, então no mês de maio ele já estava sendo pago para investigar a vida de Bolsonaro, aonde Bolsonaro estava, o que estava fazendo, e também do Adélio. E aí é que vem a estranheza, né? Do Bolsonaro era concorrente, tudo bem, mas o Adélio era um Zé Ninguém, ninguém sabia quem era o Adélio. O próprio Bolsonaro dizia, eu nem conhecia esse Adélio, nem sabia que ele existia, mas alguém contratou o hacker para monitorar também o Adélio. E aí aconteceu essa facada que quase dá fim à vida do Bolsonaro. Eu achei muito interessante e quero botar aqui entre parênteses, assim, de uma forma gigantesca, para você prestar atenção na fala do Bolsonaro, quando ele leva o assunto sem ser provocado. Ele leva o assunto para a questão do hacker que teria sido pago por alguém, que esse alguém é o Kassab, de São Paulo, para monitorar a vida dele. Ele chama de bisbilhotar. Acompanhe comigo a entrevista, esse trecho, né, da entrevista do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Tem gente, Pitoli, que faz tudo pelo poder. Inclusive faz essas comparações absurdas aí. Deixo claro. Essa bronca aí do Marçal com o Datena é lamentável sobre todos os aspectos. Mas o Marçal provocou o Datena o tempo todo, com questões realmente que mexeu com a honra do Datena. Por mais que não se goste do Datena, mexeu com a honra dele. E aquela reação dele, lógico, eu condeno, mas seria praticamente normal. E quando compara com o tiro no Trump, está na página do Marçal, compara com a facada em mim, ele numa maca, pelo amor de Deus, tá? Eu não conheci o Adélio, fiquei sabendo que existia depois da facada, eu não provoquei o Adélio, e as imagens mostram claramente uma facada, que segundo os médicos lá da Santa Casa de Juiz de Fora, foi um milagre a minha sobrevivência, que além de ferir alguns órgãos, perfurar o intestino, ela perfurou um lado da veia mesentérea, a veia mais importante, né, mais calibrosa ali do coração. Então foi um milagre a minha sobrevivência. E ali eu estava num momento de andar, depois de 27 anos praticamente, como deputado federal, resolvi, no final de 2014, disputar a presidência. E não fui para baixaria. O meu discurso foi, levando-se em conta
aquela passagem bíblica da verdade, né? Conhecereis a verdade vos libertará, rodando o Brasil todo e cativando as pessoas, mostrando o potencial do Brasil e onde podíamos chegar. Depois teve também, paralelamente, fiquei sabendo depois, até você, todo mundo, através da tua rádio, a questão do hacker aí, do Patrick, que está na Sérvia e falou alguns detalhes de antes da facada, obviamente, detalhe que alguém teria contratado ele para bisbilhotar a minha vida, para encontrar algum podre da minha parte, não acharam. Tá? E essa pessoa também teria, segundo ele diz, teria vindo o pedido dessa pessoa para investigar aí o Adélio também, né? Isso foi, se eu não me engano, em maio, março, abril, maio de 2018. Depois a facada lá por coincidência, eu estou do lado aqui de São José, estou em Santa Catarina. Aquela facada que quase foi fatal. Se tivesse sido fatal, o Haddad seria presidente. Imagina o PT administrando a Covid no Brasil. Mas tudo bem. E essa facada me trouxe transtornos enormes. Foram 4 grandes cirurgias, 2 menores, outras menores, meia dúzia de cirurgias, que muito sofrimento, muita dor de cabeça. Eu sempre fui uma pessoa bem fisicamente, acabei tendo problemas que guardo sequelas até hoje. Eu queria comparar essa facada com uma cadeirada, queria botar no mesmo nível meu e mesmo nível de Donald Trump, que levou um tiro que perfurou a sua orelha, há uma distância muito grande. Então, eu acredito que as pessoas não precisam fazer disso, aproveitar esses momentos para buscar simpatia, compaixão do povo em troca de votos. É lamentável, realmente, essa passagem do senhor Paulo Marçal sobre isso. Daí você acompanhou o Bolsonaro, como eu te disse, ele fez questão de levar o assunto para o hacker. Ele fez questão de lembrar novamente que teve alguém de São Paulo que estava pagando para o hacker monitorar ele. Esse alguém de São Paulo não necessariamente é o mandante da facada, mas que é estranho ele estar investigando o Bolsonaro e principalmente o Adélio meses antes da facada, é muito estranho. Isso ele tem que explicar. Mas eu quis chamar sua atenção apenas para que o Bolsonaro não quer deixar o assunto morrer, ele quer trazer à tona, ele quer que o assunto permaneça vivo. E a gente vai ajudar ele mostrando esse assunto cada dia mais para o Brasil inteiro. Chamo sua atenção mais uma vez também, para mim, um erro, acredito que até estratégico do Bolsonaro. Porque se a gente pensar, se o Bolsonaro morresse, o Haddad seria presidente, a gente está isentando o Centrão e aquele que pagava para monitorar o Bolsonaro e o Adélio. Na minha visão, é claro, se o Bolsonaro morresse, o PT seria acusado do crime contra Bolsonaro. Automaticamente o Haddad cairia muito. E o Alckmin, que era o homem que disputava votos com o Jair Bolsonaro, dentro da que hoje nós chamamos de direita, ele seria o presidente. E o Alckmin é quem é ligado ao Haddad, o Alckmin é quem é ligado ao Temer, o Alckmin é ligado ao Centrão, inclusive ao senhor Alexandre de Moraes, todos eles são do mesmo grupo. Então, se a gente pensar exclusivamente, aqui eu não estou fazendo nenhuma acusação, é apenas um exercício de pensamento, se pensarmos só em Bolsonaro e Haddad e deixar de lado quem realmente se beneficiaria com tudo isso, talvez fique mais difícil de entender. Mas eu quero a sua opinião. Diz para mim, o que você acha de tudo isso? O que você pensa de tudo isso? Um grande abraço, um beijo no seu coração, até o próximo vídeo.